vou começar o programa com as aspas do arcebispo da Basílica de Aparecida, no 12 de outubro. Pátria amada não pode ser pátria armada. A fala dele foi durante a missa principal do dia de Nossa Senhora Aparecida, uma das datas mais importantes para os católicos no Brasil. O arcebispo também falou da fome. Já somos 19 milhões de pessoas com fome no país, e ele também criticou as fake news. Bolsonaro, que esteve na Basílica depois da missa do arcebispo, só comentou hoje a crítica que recebeu. Disse que antes as armas estavam só nas mãos dos bandidos. Segundo o Instituto Sou da Paz, em 2018, os CACs, colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, tinham quase 88 mil registros de armas. Em agosto deste ano, o número, segundo o Exército, saltou para mais de 400 mil. Senador, boa noite, seja bem-vindo, bom ter você aqui com a gente de novo, mesmo que online. Você atuou anos como delegado. Como é que você vê essa questão do armamento? É para a gente se preocupar com tanta arma, esse salto no número de armas? Eu não tenho dúvida. Você não combate a violência armando a população. A Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, agora flexibilizado e violando uma determinação constitucional, porque a Constituição Federal é clara, ela fala que compete à União legislar e não decretar em matéria de uma lei federal, principalmente num momento tão delicado. Nós sabemos, se você traçar o perfil socioeconômico de quem está preso no Brasil, pobres, semi-analfabetos e negros. Nós sabemos que quem mais morre no país é esse perfil. Então, quando ele arma a população, ele está tendo um comportamento imediatista. Ele está jogando um discurso para a plateia, para aderir àquilo que ele já fez antes da campanha. Você diminui criminalidade promovendo saneamento básico nos bairros, nos bolsões de pobreza, dando uma escola pública de qualidade, porque a educação básica no Brasil hoje, 93% das escolas não tem laboratório de ciência, 73% não tem biblioteca, 73% não tem acessibilidade, não tem quadra poliesportiva. Você diminui a criminalidade fornecendo, além de saneamento básico, iluminação pública, gerando emprego e renda, diminuindo carga tributária, estimulando o primeiro emprego. Não é armando a população, colocando a possibilidade de um cidadão ter 3 armas simultaneamente, que é uma visão extremamente anti-vida. Eu acho isso, esse momento que nós estamos passando com essa política armamentista, ela tem que gerar uma indignação com a gente. Nós não podemos perder a capacidade de nos indignar frente a essa política armamentista do governo federal. Agora, senador, muita gente comprou, né, esse discurso de se armar, que basicamente é você terceirizar a questão da segurança pública, mas a gente vê que parte, principalmente dos apoiadores dele, aqueles que são essa base mais fiel a ele, repete esse discurso como se essa obrigação não fosse do Estado. Como é que a gente reverte isso? Porque parece que o Estado, e aí eu estou falando em nível federal, estadual, parece que não tem mais essa responsabilidade. Muito, muito boa colocação. Perdão, mas eu achei pertinente isso, Marili. Sabe por quê? Porque a Constituição Federal ela é clara quando ela diz lá no artigo 144 que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E eu acho que a gente tem que reverter isso com a forma como se comunica isso. Ele comunicou de uma forma de fake news, de notícia falsa, porque antes desses decretos das armas, a Lei 10.826, ela já permite que você tenha um registro de uma arma em casa. Não confunda, nós não podemos confundir a posse, o registro de uma arma com porte de arma. O que ele fez foi passar essa sensação de que você não podia ter arma em casa, quando isso já era permitido. Agora ele está autorizando você andar na rua. Isso vai aumentar a violência doméstica e familiar. Eu fui delegado de trânsito. As pessoas são extremamente impacientes, intolerantes. Elas vão... Antes a polícia ia atender uma ocorrência, por exemplo, de trânsito, quase com 100% de certeza de que não tinha nenhuma parte armada. Agora
a história mudou e essas partes podem estar armadas a qualquer momento e vai aumentar sensivelmente o número de homicídios e de violência ou de lesões corporais de natureza leve, grave ou gravíssima. Eu acho que é a forma como comunicar isso que é o nosso trabalho. E eu acho que nós pecamos, nós como sociedade como um todo, quando a gente não fez essa discussão falando, olha, o estatuto já permite você ter uma arma dentro de casa. Isso é registro de arma. Agora, não é o pobre que tem 60 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de extrema pobreza e mais de 25 milhões de desempregados subutilizados que vai ter dinheiro para comprar, dar R$3.000 uma arma. Essa não é a realidade. Então, até as pessoas carentes estão comprando esse discurso para alimentar uma política armamentista do governo federal. Eu quero voltar nessa questão aí do Bolsonaro com os católicos, porque a gente sabe que ele tem muito apoio entre os evangélicos. Dá para a gente ter uma ideia de como é o desempenho dele entre os católicos e essa crítica do arcebispo, tem algum impacto político para ele? Olha, por coincidência, eu não posso dar os números, porque a gente vai publicar amanhã de manhã. A gente faz uma pesquisa nacional a cada 15 dias. E eu tive exatamente essa mesma dúvida que você, Marilise, a gente incluiu nessa rodada a preferência religiosa dos entrevistados. Você não pode dar uma palhinha para a gente? Não, posso, vou dar uma palhinha aqui agora. O Bolsonaro, bom, faltam 14 meses e meio para terminar o mandato do Bolsonaro, não é? O ano que vem inteiro, 12 meses, e mais 2 meses e meio agora de 2021. Ele está há pouco mais de um mês agora em armistício com o Poder Judiciário, a quem ele não mais ofendeu, e também um certo armistício com o Legislativo. E nesses últimos 30 dias, o silêncio do Bolsonaro, né, essas frases mais, vamos dizer, vitriólicas dele, criticando os outros poderes, que desapareceram nos últimos 30 dias ou pouco mais, surtiram algum efeito para ele. Ele teve um refresco, não é nada muito significativo, mas ele teve um refresco nas curvas todas de rejeição, que diminui um pouco, aprovação. E no caso da preferência religiosa, ele tem um apoio realmente muito grande entre os evangélicos. E para a minha surpresa até, porque a pesquisa foi feita segunda, terça e quarta, ela terminou agora há pouco, no meio da tarde, portanto, no meio do feriado do 12 de outubro, ele teve uma melhora de julho para cá entre os católicos. Hoje ele tem cerca de 1/4 de aprovação entre quem se declara católico, que é um percentual, no meu entender, expressivo. Ele tinha perto de 20% na metade do ano. E agora deu uma melhorada. Eu acho que não é, obviamente, por conta do que ele falou de armas, aí, essa altercação que ele manteve com o bispo lá em Aparecida, ainda que indireta, mas eu acho que é fruto de eles permanecer um pouco mais em silêncio e, assim, ciscar um pouco para dentro aqueles que votaram no Bolsonaro em 2018 e estavam insatisfeitos com o que, vamos dizer, são os maus modos, uma certa falta de educação, para ser bem polido aqui com o que acontece, e que não se sentiam muito mais à vontade para dizer que votavam nele. Talvez ele, com esse silêncio e essa pax bolsonariana aí com o Supremo, esteja conseguindo ciscar de volta alguns desses eleitores. O que não é ainda uma prova de que ele vai ficar assim, até porque a gente tem crise econômica, não é, com a inflação muito alta, com o preço do gás nas alturas, a gasolina que não recua, enfim, uma situação ainda complicada. Mas eu não duvido que ele, Bolsonaro, esteja vendo tudo que nós estamos vendo. Ele está vendo que a inflação está alta, que as pessoas não têm dinheiro para comprar gás, e quem está sentado segurando o manche da presidência da República, eu já vi isso muitas vezes, tem muitos botões para apertar. E ele vai apertar esses botões, ele vai dar um auxílio Brasil, aí, como queira o nome novo do Bolsa Família, o mais alto que for possível, sem se importar, talvez com o impacto que isso vai ter nas contas públicas, mas ele vai fazer o que tiver ao alcance dele para tentar a reeleição. Então,
para ficar bem na tua pergunta de católicos, ele tem hoje 1/4 do eleitorado católico dizendo que aprova o governo dele. É interessante isso que você está falando dele, talvez esse momento que ele está mais em silêncio, sem ser aquela metralhadora, né, atirando para todo lado, porque em setembro a revista Veja tinha feito uma matéria falando dos católicos, e esse apoio vem de católicos ultraconservadores, que é gente que levanta a bandeira do monarquismo, são anticomunistas e principalmente são aquelas pessoas que dão muito valor às pautas, às pautas conservadoras. Exato. Né? Então, talvez isso junto com esse momento Bolsonaro Paz e Amor, porque a gente sabe que é sempre um momento que a gente nunca sabe como é que ele vai acordar no dia seguinte, talvez explique esse aumento aí desse apoio entre os católicos. O Clube do Livro do My News é completo. Tem descontos, bate-papo com os autores e encontro mensal com os leitores. Seja membro do My News, vem pro clube!